Olha, tem certas histórias que a gente não conta em voz alta. Coisas que a gente guarda bem fundo, debaixo de 7 chaves, para não perturbar o sono de ninguém. Mas hoje, eu vou abrir uma dessas chaves, e te digo, se prepare, porque o que você vai ouvir, isso pode te assombrar de um jeito que nem você sabia ser possível. Não é história de fantasma, não, é algo muito, muito mais antigo, e muito mais faminto. A gente vive num mundo cheio de mapas, sabe? Cada canto, cada rua, cada montanha parece já ter sido catalogado. Mas e se eu te disser que, bem aqui no Brasil, em meio às serras e vales que a gente tanto admira, existe um lugar que o tempo esqueceu. Um lugar que os mapas se recusam a registrar, como se o próprio papel queimasse ao tentar capturar suas verdadeiras formas. Elias era um desses caras que acreditava em números, em coordenadas exatas. Cartógrafo, topógrafo, chamava como quisesse. Para ele, a terra era só terra, rocha era rocha, sem mistério, sem assombração. E foi essa confiança cega na lógica e na ciência que o levou para a Serra do Desassossego, um nome que, convenhamos, já era um aviso. Ficava lá em Minas Gerais, num ponto tão remoto que a civilização mal arranhava a beirada. Uma expedição do governo queria dados novos, mapeamento detalhado de uma área que, por algum motivo, sempre escapava das imagens de satélite mais nítidas. Formações geológicas complexas, diziam os relatórios, interferência climática. Elias não ligou. Para ele, eram apenas desafios técnicos a serem superados. O pagamento era bom, e a chance de ser o primeiro a pisar em certos lugares e registrar o novo era um atrativo irresistível. Ele era um desbravador de números, afinal. Chegou lá com sua equipe pequena, umas 2 pessoas para ajudar com o acampamento e o equipamento. Mas a equipe não durou muito. Nas primeiras semanas, um dos assistentes alegou estar ouvindo coisas, sussurros, vento. Ele não sabia explicar, mas os olhos estavam arregalados de medo, e a sua voz, um eco trêmulo na vastidão da serra. Largou tudo e desceu a serra correndo, sem olhar para trás. O outro, uma semana depois, teve uma febre estranha, delírios, falava em ângulos que não existem, e cores que queimavam os olhos, cores que perfuravam a retina e a alma. Elias o enviou de volta também, mais por pena do que por acreditar, ainda tentando manter sua fachada de racionalidade. Ficou sozinho. A serra era diferente. Não era só a solidão opressora. Era o jeito que as rochas se formavam, umas sobre as outras, com umas pontas agudas, umas fendas profundas que pareciam engolir a luz, deixando sombras ainda mais densas do que a noite. E o silêncio? O silêncio era tão denso que parecia gritar, um vácuo sonoro que se instalava não nos ouvidos, mas no peito. Um silêncio que pesava, que sufocava, carregado de uma antecipação terrível. Ele começou seu trabalho, meticuloso, como sempre. Aparelhos de GPS, teodolitos, lasers, medindo tudo, registrando cada inclinação, cada nível, cada mínima variação do terreno. E foi num desses levantamentos, perto de um precipício que parecia cortar a serra ao meio, uma ferida aberta na terra, que ele viu. Não era uma formação natural, de jeito nenhum. Era algo meio escondido pela vegetação rasteira e pelo tempo. Ele distinguiu umas pedras grandes, dispostas de um jeito que não era obra da natureza. Não eram blocos distintos, eram lajes. Lajes de uma rocha escura, quase negra, que absorvia a luz de um jeito estranho, quase profano. Não refletia, parecia engolir a luz, transformando-a em escuridão ainda mais profunda. E o mais assustador: as pedras não tinham emendas visíveis. Era como se tivessem sido moldadas ali, não por mãos, mas por uma força inimaginável, como se fossem uma só peça orgânica e, ainda assim, mineral. Ele se aproximou, o coração já batendo mais forte, um tambor descompassado no peito. O suor frio escorria pela testa, mas não era pelo calor. Era uma sensação de erro, de algo fundamentalmente fora do lugar.
uma anomalia que desafiava a própria ordem do universo. As pedras formavam uma espécie de muralha baixa, e nelas, ele viu os primeiros símbolos. Não eram hieróglifos, não eram runas, não pareciam com nada que ele já tivesse visto em livros de história ou arqueologia, nem mesmo nas mais obscuras lendas folclóricas. Eram formas geométricas, linhas que se cruzavam em ângulos impossíveis, desafiando a euclidiana, curvas que não fechavam mas se dissolviam no ar, espirais que pareciam se contorcer, se dobrar sobre si mesmas, desafiando qualquer lógica visual ou espacial. Era como se a geometria tivesse enlouquecido, se tornado um espelho distorcido da razão. Olhar para elas dava uma tontura, uma dor de cabeça leve, como se o cérebro tentasse e falhasse em processar o que via, insistindo que aquilo não deveria existir. Elias tentou racionalizar. Civilização desconhecida, um povo antigo com uma matemática peculiar. A universidade ficaria louca com a descoberta. Ele tirou fotos, muitas fotos, numa tentativa desesperada de documentar o inexplicável. Mas as imagens nas fotos, os símbolos pareciam ainda mais distorcidos, quase borrados, as linhas trêmulas e incertas, como se a própria câmera não conseguisse capturar a essência daquelas formas profanas, como se a realidade se recusasse a registrá-las fielmente. Aquele dia, ele voltou para o acampamento. A barraca parecia apertada, pequena demais, suas paredes de lona agora um limite frágil contra o desconhecido lá fora. O cheiro de terra úmida e mato seco agora tinha um fundo metálico, frio, que ele não lembrava de ter sentido antes, um odor de minério antigo e esquecido. Tentou dormir, mas os símbolos dançavam na sua mente, as linhas e ângulos impossíveis, girando incessantemente, ângulos que dobravam, linhas que se contorciam, formas que não deveriam existir, mas que se tornavam cada vez mais reais em seus pensamentos. Os sonhos vieram. Os sonhos no começo eram só os símbolos, girando, flutuando num vazio escuro, infinito. Depois, o vazio ganhou estrelas, mas não eram as estrelas que Elias conhecia, não o céu familiar que ele havia mapeado. Eram estrelas frias, cintilando em cores que ele nunca tinha visto na vigília. Verdes doentios, roxos profundos, azuis elétricos que pulsavam com uma vida inorgânica. E entre as estrelas, formas, massas disformes, que se moviam devagar, imensas, silenciosas, preenchendo o vazio com sua presença avassaladora. Não tinham olhos, não tinham bocas, não tinham nada que indicasse vida como ele entendia, mas ele sentia que estavam observando, esperando, pacientemente. Ele acordava suado, ofegante, o coração batendo com um ritmo frenético e irregular. A barraca estava escura, mas a escuridão parecia mais densa, mais viva, quase palpável, como uma criatura que respirava. O cheiro metálico agora era mais forte, impregnando suas roupas, sua pele. Ele passou a beber café mais forte, em quantidades maiores, tentando afastar a exaustão e o terror crescente. Os aparelhos de medição começaram a falhar, a dar leituras estranhas e impossíveis. O GPS apontava para erro em coordenadas que deveriam ser precisas. O teodolito mostrava inclinações impossíveis, ângulos que se recusavam a pertencer à geometria terrestre. Era como se a própria realidade estivesse escorregando, desintegrando-se ao seu redor, e com ela, sua compreensão do mundo. Elias não era de desistir. A curiosidade insaciável e, quem sabe, uma pontada de orgulho ferido por sua mente racional, o empurravam de volta para as ruínas. Ele começou a limpar a vegetação ao redor com uma urgência quase febril, revelando mais da estrutura. Era maior do que ele pensava, se estendendo por uma boa área da encosta, serpenteando pela rocha. Parecia uma espécie de santuário ou observatório para algo que não deveria ser observado. Tudo feito da mesma pedra negra e sem emendas, uma arquitetura monolítica que desafiava qualquer ferramenta humana. E aí, ele achou a entrada. Quase imperceptível,
uma fenda esguia na rocha, habilmente escondida por um emaranhado de cipós e musgos seculares, tão estreita que ele teve que se espremer para passar, arranhando a pele nos lados ásperos, sentindo o peso da montanha sobre ele. Lá dentro, a escuridão era total, impenetrável, e o silêncio mais pesado ainda, um silêncio que vibrava com uma energia latente. O ar era frio e úmido, com aquele cheiro metálico que agora ele associava diretamente com as ruínas, um cheiro que parecia pertencer a outro mundo. Usando uma lanterna potente, ele iluminou o interior. Era uma galeria curta, que levava a uma câmara maior, cujas paredes negras pareciam estender-se ao infinito nas sombras. E no centro da câmara, um monólito, uma pedra alta, lisa, de uma imponência aterradora, feita da mesma rocha negra e absorvedora de luz, com os mesmos símbolos estranhos gravados nela. Mas esses símbolos eram mais profundos, mais detalhados, como se tivessem sido talhados por uma força que penetrava o próprio tempo. Pareciam vibrar, emitindo um resplendor azul esverdeado, quase imperceptível. Quando a luz da lanterna os tocava, eles pareciam se mover, as linhas se contorcendo e se torcendo, como se estivessem vivos, mas de um jeito inorgânico, frio, alienígena. Elias sentiu um zumbido no ouvido. Não era um zumbido normal, daquele que a gente sente depois de um barulho alto. Era como se milhões de insetos invisíveis estivessem vibrando no ar, ou como se o próprio espaço estivesse tremendo, um tremor que ecoava não na terra, mas dentro de sua própria estrutura mental. Era um som que não vinha dos ouvidos, mas de dentro da cabeça, uma pressão insuportável, crescendo a cada batida do seu coração. Ele estendeu a mão, hesitante, quase compelido por uma força invisível, para tocar o monólito. A superfície era fria, gélida, mas parecia sugar o calor da sua pele, como uma esponja para a vida. E no momento em que seus dedos fizeram contato, o zumbido intensificou, explodindo em sua mente. Não era mais um zumbido, era uma voz. Não eram palavras, não eram frases em qualquer língua humana ou animal. Era um coro de milhões de vozes, todas falando ao mesmo tempo, em uma língua que não era língua, mas uma amálgama de frequências e sensações que dilacerava a mente. Era só um puro significado bruto, entrando direto na sua mente, sem filtros, sem a barreira da razão. Eram segredos, eram verdades. Verdades sobre o tempo, sobre o espaço, sobre o vazio gelado entre as estrelas e as coisas que habitavam esse vazio desde antes que a luz fosse. Coisas que não tinham nome, nem forma, nem propósito que pudesse ser compreendido por uma mente humana. Entidades cujas existências eram uma afronta à lógica terrena. Ele viu, não com os olhos de carne, mas com a mente. Viu mundos distantes, girando em torno de sóis moribundos e esquecidos, consumidos por uma escuridão sem fim. Viu entidades cósmicas, vastas como galáxias inteiras, indiferentes, antigas, esperando em um torpor que durava eras. Viu a insignificância de tudo que ele conhecia, de cada civilização que se ergueu e caiu, de cada história contada, de cada Deus que a humanidade havia criado para se consolar. Era tudo uma poeira efêmera, um lampejo insignificante, num vasto oceano de horror cósmico e esquecimento universal. O zumbido se tornou um grito. O grito do universo em sua mente, a dissonância de todas as realidades possíveis e impossíveis. Os ângulos impossíveis dos símbolos se estenderam, rasgando o tecido da realidade bem ali na sua frente, revelando por um instante algo. Uma cor que não era cor, uma forma que não era forma, uma presença que gelou sua alma até o âmago. Era o abismo, o verdadeiro abismo, mais profundo do que qualquer oceano, mais antigo do que qualquer estrela. E ele estava olhando de volta, com uma consciência fria e vasta demais para ser compreendida. Elias caiu de joelhos. O mundo girou, não apenas ao seu redor, mas dentro de sua própria cabeça, como um caleidoscópio de loucura. As estrelas frias dos seus sonhos agora eram reais, presentes, observando-o através da fenda que se abriu em sua mente. Uma ferida que jamais cicatrizaria.
Ele sentia a vastidão esmagadora, a indiferença absoluta, a fome primordial e insaciável daquelas coisas que esperavam nos confins do tempo e do espaço, além de qualquer dimensão compreensível. Quanto tempo ele ficou ali, prostrado, não se sabe. Talvez horas, talvez dias. O monólito parecia pulsante agora, a voz em sua mente diminuindo para um sussurro constante, um murmúrio eterno que seria seu companheiro para sempre. Uma melodia dissonante de loucura e conhecimento proibido, que ecoava em cada fibra do seu ser. Ele conseguiu se arrastar para fora da caverna, como uma criatura recém-nascida e quebrada. O sol lá fora parecia brilhante demais, as árvores, as flores, o céu azul, tudo parecia uma piada cruel, uma fina película de ilusão grotesca que cobria a verdade terrível. Ele sabia a verdade agora. A verdade fria, sem sentido e devoradora. O Elias que desceu a Serra do Desassossego não era o mesmo Elias que subiu, nunca mais seria. Quando o encontraram, semanas depois, em uma cidadezinha distante, ele estava irreconhecível. Magro, sujo, os olhos fixos num ponto distante, como se ainda estivesse vendo as estrelas alienígenas. Ele murmurava, não sobre as ruínas que encontrou, não sobre a caverna. Ele murmurava sobre a sombra sob a montanha, sobre os ângulos que choram e, principalmente, sobre a espera das coisas que estão além, que observam no vazio com uma paciência que devora eras, aguardando o momento de sua inevitável chegada. Ele não conseguia mais trabalhar, não conseguia mais dormir sem os gritos das estrelas em sua mente. Não conseguia mais viver em paz, pois a paz era apenas uma mentira que ele não podia mais aceitar. Porque ele tinha visto, tinha tocado, tinha compreendido, por um instante terrível, que somos apenas migalhas efêmeras, presas em um canto insignificante de um universo governado por horrores indescritíveis que não nos enxergam, mas que um dia, talvez, se lembrem que estamos aqui. E esse dia será o fim de tudo. E a Serra do Desassossego, bem, ninguém mais se atreve a ir lá. O projeto de mapeamento foi misteriosamente arquivado, e os poucos relatórios restantes parecem se decompor na prateleira, como se o papel não pudesse conter o que estava escrito. E de vez em quando, em noites de lua nova, alguns moradores juram ouvir um zumbido vindo lá das profundezas da serra. Um zumbido baixo, estranho, que parece se infiltrar na própria pele. Um eco daquilo que reside lá. Um lembrete, um aviso, de que certas portas, uma vez abertas, jamais se fecham de verdade. E que o abismo, quando te olha de volta, não esquece o que viu, e nem você deveria. Porque ele pode estar mais perto do que você imagina, esperando, sempre esperando.